Olá, meus queridos, estamos no 17º domingo do tempo comum e o evangelho que nos é oferecido hoje pela liturgia é Mateus, capítulo 13, 44 a 52. O tema que eu escolhi para este domingo é o seguinte: quem escolhe a vida está cheio de vida. Quem escolhe a morte está cheio de morte, portanto é inútil. E você vai compreender melhor esse tema ao longo da nossa explicação. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos de 24 a 43, que foi o Evangelho do domingo passado, Jesus, com 3 parábolas, advertiu a comunidade contra os 3 riscos, as 3 tentações que podem se abater sobre a comunidade cristã. Com a parábola do joio, advertiu a comunidade contra a tentação de ser comunidade dos eleitos. Com a parábola da mostarda, alertou sobre a tentação da grandeza. E, finalmente, com a parábola do fermento, admoestou sobre o desânimo que pode se abater sobre a comunidade. Agora, neste domingo, como antídoto a estas 3 tentações, Jesus convida-nos à fidelidade à primeira bem-aventurança, que é a dos pobres, que é do despojamento. E faz isso novamente com parábolas, é o que nós vamos ouvir a partir de agora. Comecemos então Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Vamos ler. É o capítulo 13, versículo 44 de Mateus que acabamos de ouvir. E que inicia-se assim: o reino dos céus. Lembro que o reino dos céus não significa um reino após a morte, um reino nos céus, mas o reino de Deus, ou seja, a sociedade alternativa que Jesus veio criar nesta terra. É como um tesouro. Então, o reino de Deus é como um tesouro, compara Jesus. O termo tesouro abre e fecha esta passagem deste domingo. Comparece aqui no capítulo 13, versículo 44 e no capítulo 13 também, versículo 52, que é o último da passagem do evangelho deste domingo. Portanto, a palavra tesouro é marcada, essa passagem é marcada pela beleza, pelo esplendor, né? A palavra tesouro nos lembra isso, o esplendor, a beleza. E aqui, esse tesouro está escondido no campo, um homem o encontra. Então este homem não procurava o tesouro, atenção para esse detalhe. Ele o encontrou, é uma atitude passiva. Era uma oportunidade que soube aproveitar na sua vida. E sem hesitar, escreve o evangelista, o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai. Literalmente, pela alegria de o ter encontrado. É essa a sua alegria, de ter encontrado aquele tesouro. Vai, vende todos os seus bens. Ele não muda de ideia e compra aquele campo. Em São Paulo, na carta aos Filipenses, encontramos escrito: o que para mim era ganho, considerei perda por amor de Cristo. Por ele abandonei todas essas coisas e as considero lixo. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e também no 8º. Quando você encontra Jesus e sua mensagem, esta é a resposta para aquele desejo de plenitude de vida. Desejo de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. Então tudo mais perde valor. É o que essa primeira parábola nos mostra. Prossigamos. Lendo agora o capítulo 13 de Mateus, versículos de 45 a 46. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então Jesus continua dizendo sempre que o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Enquanto o homem da primeira parábola encontrou por acaso o tesouro no campo e soube aproveitar a oportunidade, essa grande ocasião da sua vida, o segundo homem, ao contrário, é aquele que procura esta oportunidade. Ele vai em busca desta oportunidade. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O que o evangelista quer dizer é que seguir Jesus não é à custa de sabe-se lá que sacrifícios. O termo sacrifícios aparece apenas 2 vezes
e em sentido negativo neste Evangelho de Mateus. Mas se vai em busca devido à alegria. O termo alegria aparece 6 vezes no Evangelho de Mateus. Então essa busca pelo reino é motivo de alegria. É bom frisarmos isso. Prossigamos agora lendo os versículos 47 a 48. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Então Jesus continua, o reino dos céus. Sempre o tema é o reino dos céus. Essa nova sociedade que ele quer inaugurar e instaurar entre nós. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. Jesus convidou os seus discípulos, não podemos esquecer disso, lá no início do Evangelho, a serem pescadores de homens. E agora diz como se deve pescar. E nessa pescaria se apanha de todo tipo. Não há no texto original grego a palavra peixe, não fala todo tipo de peixe. Se apanha todo tipo, só isso que o texto grego diz. Peixe é um acréscimo do tradutor, no caso. Portanto, recolhe de tudo. Recolhe-se de tudo. A oferta de Deus, a oferta do seu amor, é para toda a humanidade. Cabe aos homens acatá-la ou não. Prossegue o texto do Evangelho. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. E aqui, infelizmente, a tradução em algumas Bíblias é jogam fora os que são maus, o que indica um julgamento moral por parte do pescador. Não, não é assim. No texto grego original está lá, jogam fora os podres, os peixes podres, ou as coisas podres. O termo usado pelo evangelista é podre, não é um julgamento isso. A palavra podre não comporta se a coisa é boa ou ruim, é uma observação, uma constatação. Ora, quem pode trazer vida e quem está podre? Então, há 2 tipos de pessoas, quem pode trazer vida e quem está podre. Portanto, não é um julgamento moral, mas uma, repito, observação. Quem escolhe a vida está cheio de vida. Quem escolhe a morte está cheio de morte. Portanto, é inútil. Esse é o peixe podre, porque escolheu a morte. Escolheu estar longe do amor, escolheu estar longe de Jesus, longe de Deus. Prossigamos. Agora leremos os versículos de 49 a 50, sempre do capítulo 13 de Mateus. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. E de fato, Jesus prossegue. Assim acontecerá no fim, não do mundo, mas no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus. São como os semeadores de ervas daninhas, esses homens maus. São os filhos do diabo, dos que, não é dito bons, mas dos que são justos. Atenção, vão separar dos que são justos. Justos significa os fiéis. Os fiéis a quê? A mensagem de Jesus. E lançarão os maus na fornalha de fogo. Esta menção à fornalha é uma citação do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 6. Onde a fornalha ardente era o castigo para aqueles que não adorassem o poder expresso na estátua de Nabucodonosor que tinha sido colocado lá no templo. Aqui agora, ao invés, para Jesus, há a fornalha ardente também. O que significa essa fornalha ardente? É a destruição completa. Esse é o fim de quem adora o poder. Então, quem escolhe o amor, a partilha, a generosidade, o perdão, este é o reino dos céus. É o reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Eles são cheios de vida e a comunicam aos outros. Aqueles que, em vez disso, escolhem o egoísmo, a ganância, o poder, estão cheios de morte. Então não há julgamento da parte de Deus, mas simplesmente uma constatação entre quem está cheio de vida e quem já está na putrefação da morte. E a conclusão é aí haverá choro e ranger de dentes, que é uma imagem bíblica que indica o fracasso total na vida. Prossigamos agora lendo os versículos de 51 a 52.
Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. No final das 7 parábolas do reino, que compreendem esse capítulo 13 de Mateus, são 7 parábolas, Jesus diz, compreendestes tudo isso? Ele está perguntando sobre o conjunto das 7 parábolas que ele narrou sobre o reino. E os discípulos responderam-lhe, sim. E disse-lhes, assim pois, todo mestre da lei, literalmente está escrito escriba, né? Que era um personagem importante. O escriba era o mestre por excelência de Israel. Representava o magistério infalível da doutrina do judaísmo. Então, todo mestre da lei, ou seja, todo escriba que se torna discípulo, também o mestre, diante da novidade que é Jesus, deve retornar para a escola. O mestre deve voltar ao banco da escola. Deve tornar-se discípulo. Talvez esse seja um pouco o retrato do evangelista, né? Que se torna então discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro, eis a palavra tesouro aqui novamente, que abriu a nossa passagem lá no versículo 44 e agora fecha. Tira do seu tesouro o quê? Coisas novas, literalmente melhores, né? As coisas novas são as coisas melhores. O evangelista usa o mesmo termo que no Evangelho de João, que indicava o mandamento novo, o mandamento melhor, né? Na linguagem joanina. Tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que quer dizer o evangelista? Que a mensagem de Jesus sempre tem precedência sobre a de Moisés. A nova aliança vem antes da última aliança do Antigo Testamento. Bom, essas são as ponderações, reflexões que nos ofereceu Frei Alberto Maggi. Agora faço as minhas ponderações pessoais. E começo citando uma frase. Jesus é realmente fundamental. Sem ele nada teria sentido. Vou repetir. Jesus é realmente fundamental. Sem ele nada teria sentido. É o que nos diz Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. O nosso mundo, a nossa sociedade se perdeu porque perdeu a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O único e real sentido para as nossas pobres vidas. Como bem nos recorda Clive Staples News, que viveu de 1898 a 1963, famoso escritor irlandês, a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. Fecha aspas. Inclusive, acontece com frequência dos seres humanos, mesmo quando buscam a Deus, não o fazerem porque desejam conformar suas vidas com a vontade de Deus, mas para obter favores que podem vir, segundo eles, apenas do sobrenatural. Conversão de verdade não acontece. Temos outros ídolos para os quais entregamos o melhor de nosso tempo, de nossas atenções, de nossos esforços, portanto, de nossa vida. Jesus teme que a multidão e os seus próprios discípulos o sigam, não com a intenção que ele desejaria, ou seja, para pôr em prática o apaixonante projeto do Pai, o reino de Deus, que consiste em conduzir a humanidade para um mundo mais justo, fraterno e feliz, encaminhando-o desse modo para sua salvação definitiva em Deus. Esse é o tesouro pelo qual vale a pena vender tudo, sacrificar tudo, despojar-se de tudo. Aliás, 3 papas, em um passado recente da Igreja, confirmaram essa novidade do reino de Deus, ao afirmarem, primeiramente Paulo VI, que diz, somente o reino de Deus é absoluto, todo o resto é relativo. Ou São João Paulo II, que dizia, a igreja não é ela mesma o seu próprio fim, pois está orientada ao reino de Deus, do qual é germen, sinal e instrumento. E finalmente, Papa Francisco, o Papa atual, que diz, o projeto de Jesus é instaurar o reino de Deus. O grande drama é que vivemos distraídos,
com práticas, costumes e preocupações que não pertencem ao núcleo, ao centro, ao que é principal no Evangelho, justamente o reino de Deus. Por isso, a decisão mais importante que devemos tomar atualmente em nossa igreja e em todas as nossas comunidades cristãs, segundo José Antônio Pagola, biblista espanhol, é a de, abre aspas, recuperar o projeto do reino de Deus com alegria e entusiasmo. Sem isso, seremos uma instituição que cumprirá a missão que nos confiou Jesus, que não cumprirá, melhor dizendo, né? Essa missão que é ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus capítulo 28 e 19. Concluindo então a nossa meditação deste domingo, 17º domingo do tempo comum, vamos fazer juntos esta oração, que vai aparecer inclusive aí na sua tela. Senhor, não tenho tempo. Minha vida corre entre atividades, serviços e prazos. E não tenho tempo para estar contigo. Não tenho tempo para descansar em teu coração, colocando minhas ansiedades e medos, minhas expectativas e minhas realizações, minhas conquistas e meus fracassos. No entanto, tu me garantes que ali posso encontrar o tesouro pelo qual vale a pena gastar minha vida, a pérola única de valor inestimável que daria sentido aos meus esforços. Só se eu soubesse lançar minha rede no mar do teu coração, poderia encher cestas com os teus dons. Finalmente, lembra-me que se eu decidir me tornar teu discípulo, tu me ensinarás como extrair coisas novas e velhas da minha vida diária, compreendendo bem que o teu reino não cresce com as sobras do meu tempo, com as sobras das minhas energias, com as sobras dos meus afazeres. Ofereço-te, Senhor, toda a minha pobreza e desejo dar-te mais espaço na minha vida. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse a partir daquilo que o Santo Evangelho nos propõe. Muito obrigado a você que nos seguiu. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.